Bom dia, gente, tudo bom? Estão fazendo distanciamento? Estão usando máscara? Estão usando álcool gel? Porque junto a gente vence a pandemia. Bom, na aula de hoje do Gradativamente, a gente vai falar sobre o processo de colonização da América Espanhola. E quando a gente fala sobre a América Espanhola, a gente sempre chega naquela primeira ideia. Ora as bolas, quem descobriu a América? Cristóvão Colombo chegou na região da Península e do Golfo do México em 1492, descobrindo um novo caminho para as Índias. Foi aquilo que ele falou. Ele tinha uma ideia muito simples. Vamos toda a vida reto, aí a gente chega nas Índias. Era uma ideia tão estapafúrdia, porque segundo os pensamentos da Idade Média, quer dizer, do fim da Idade Média, o mundo era plano e acabava no abismo. Então o barquinho ia desaparecer. Por isso que a ideia de Colombo era tão inconcebível para muitos. Mas mesmo assim ele conseguiu o financiamento da coroa espanhola. Conseguiu 3 barcos, Pinta, Nina e Santa Maria. Em 92, Colombo acaba fazendo a descoberta do continente americano. De 1493 a 94, a gente vai ter um processo de expansão, de exploração das ilhas, descobrindo São Domingos, Cuba. E então, basicamente, se você lembrar, o Tratado de Tordesilhas vai ser assinado em 1494, 6 anos antes do descobrimento do Brasil. Isso mostra pra gente que eles tinham consciência do que tinha aqui, mas não tinham de fato no momento que eles descobriram todo o capital necessário para fazer o processo de descobrimento. Após esse período, em 1517, Hernán Cortés desce na região da Península do Yucatán, no sul do México, e ele começa a fazer a guerra de conquista. Ele decidiu conquistar um novo continente. E então, ele leva soldados, cavalos, armas, leva tudo aquilo que é necessário para uma expedição militar vitoriosa. E dentro dessa expedição militar, ele ainda tem uma arma secreta, que nem eles imaginam que é, a varíola. Uma pandemia que acabou assolando boa parte de todo o território europeu acabou de chegar na América. E isso vai ser uma arma e um estratagema para a vitória hispânica na América. Posteriormente, nós vamos vendo Pizarro e Almagro descendo para a região do Alto Peru. Por aqui, ó, eles vêm descendo, nananã, e chegam nessa região. E aí a gente começa a perceber, eles fazem a conquista, encontram os Incas em 1532. Nesse mesmo ano, está sendo instalado o primeiro engenho no Brasil. Percebeu como faz conexão? Enquanto os portugueses estão do lado atlântico, os espanhóis estão se embrenhando no meio da mata procurando riquezas. Qual que é a diferença dos espanhóis e dos portugueses? Quem acha ouro primeiro? Os espanhóis. Por que eles acham ouro? Eles se depararam com civilizações indígenas mais sofisticadas do que os nossos índios aqui no Brasil. Enquanto nós vivíamos no processo de caça, coleta, uma forma um pouco mais tranquila, já os incas já tinham desenvolvido cidades, estradas, economia, império. Os maias, os astecas, a mesma coisa. Todos esses povos ameríndios estavam muito mais à frente tecnologicamente do que os índios na costa brasileira. Mas também tudo se dá devido a um processo do quê? De tempo. Porque gradativamente, a partir do processo de ocupação da América por esses povos nativos, lá do período da última era glacial, que eles chegaram pelo Estreito de Bering e foram descendo e ocupando o território americano, e isso acabou se modificando, porque o europeu acreditava que ele era o único que existia. De repente ele encontrou o africano. Posteriormente ele encontra aqui diretamente os ameríndios. 1542 Portugal vai chegar no Japão. Então você percebe, o mundo não é mais o mesmo. Se o mundo não é mais o mesmo, a gente precisa começar a reorganizar ele. E assim vem a ideia de organização. A gente vai ver Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Cuba, Porto Rico, gradativamente se transformando em possessões, reinos e capitanias gerais. Sente só. E o que acontece? Durante o período da União Ibérica, que Portugal perderá o controle político das suas colônias e de suas terras, a gente vai ver uma expansão dos jesuítas pela foz do Amazonas, como a gente já viu nas aulas anteriores, e também na questão de fronteira. Porque o indígena está fazendo a doutrinação religiosa e levando o conhecimento e a verdadeira fé para o selvagem. Essa é a desculpa deles. Mas aí veio o período de União Ibérica, onde a Espanha e a Holanda, que são as duas maiores competidoras no cenário internacional, no show, assim por dizer, começam a batalhar. E aí até você percebe que os espanhóis não gostam dos holandeses, mas eles permitem que os holandeses se instalem na região nordeste do Brasil, produzam açúcar levando o quê? Lucro.
porque você acha que descobrir tudo isso daqui, pagar os soldados para vir caminhar andando, é barato, é caro, é extremamente caro. Mas você pode perceber um continente está se formando na sua frente. Você percebe que você já tem as 13 colônias inglesas, você tem a Flórida espanhola, você tem toda a Nova Espanha, toda a Capitania Geral da Guatemala, todo o vice-reino de Nova Granada, a capital geral da Venezuela, o vice-reino do Peru, o vice-reino do Prata, a Capitania Geral do Chile. E você pode perceber, Buenos Aires, e entre outras cidades vão começando a surgir. Todas as cidades de a Espanha colonial se monta. E ela vai precisar ser organizada, porque a organização é a chave do sucesso de qualquer processo de crescimento econômico. Eles inicialmente vão implementar na América o Conselho das Índias, onde a população que migrava para a América tomaria as decisões. Eles vão formar os cabildos, que são as praças e os centros administrativos coloniais. E aí a gente vai ver que a produção agrícola começa a crescer. Mas essa produção agrícola começa a crescer devido à ideia de o quê? Alimentar a metrópole. Pacto colonial. Todas essas colônias vão produzir manufaturas? Não. Eles vão produzir matérias-primas, enviar para a Europa, beneficiar na Europa e retornar para cá. E assim nós temos o pacto colonial, fazendo com que o colono, que é dono da riqueza, tenha que pagar a riqueza elaborada, um produto mais bem feito, assim por dizer. E a partir do fim da União Ibérica, a gente percebe que a questão política no Brasil ficou muito difícil. Por que ficou muito difícil? Porque os bandeirantes tropeiros estão caminhando para dentro do território. E isso só vai se acertar em 1750, com o Tratado de Fronteiras de Madrid, 1750, que aí vai acabar delimitando essa circunferência que o nosso país tem mais ou menos. Certo? Até aqui todo mundo tranquilo? Maravilha. E agora, como é que essa sociedade vai se dividir na América? Sente só. No topo nós temos os chapetones, que são os espanhóis vindo da Espanha para a colônia para fazer organização. Em segundo lugar, nós temos os crioulos, que são os descendentes dos chapetones. São os filhos nascidos na América. A mulher simplesmente não engravidava aqui, voltava para ter o filho na Espanha e depois voltava para cá. Ela estava grávida aqui, ela teria o filho aqui. E o filho dela nascendo seria um descendente, um colono. Aí seria um crioulo. Mas isso daí eu estou falando da elite. Abaixo disso nós temos a questão dos mestiços, que são filhos de espanhóis, com índias, com negras, com a população mais comum. Não existe uma questão social. É o povo mesmo. E na base nós temos os escravos. Também teremos mão de obra escrava negra aqui dentro do reino americano, da Espanha. Também teremos mão de obra indígena e posteriormente, quando eles descobrem as minas de prata de Huayna Potosí, a gente vai ver a Espanha voar abaixo, irmão. E por que voar abaixo? Porque ela diretamente vai se tornar um dos maiores impérios coloniais. Os 5 pontos mais importantes dessa aula: descobrimento da América por Colombo, processo de expansão e colonização por Hernán Cortés, posteriormente processo de exploração pelos jesuítas em todo o continente americano. Isso é muito importante porque assim a gente vai dominar eles e dominando eles, eles vão acabar entregando as riquezas, os conhecimentos da natureza para a gente. Quarto ponto importante dessa aula: durante o processo de União Ibérica, sempre lembrar, ingleses, franceses, holandeses, espanhóis e portugueses estão numa luta constante pela dominação no mercado internacional. E quinta, o nosso país só vai ser definido a partir do Tratado de Madrid em 1750. As nossas linhas assim tortas que fazem com que o Brasil pareça um grande coração de mãe, onde sempre cabe mais um. Gradativamente, aquele abraço.